E aí, tudo bem? Eu vou ser direto. Até quando você, meu amigo ou minha amiga, vai negligenciar essa tão grande salvação? Esse presente de amor e de graça que Deus nos ofereceu, que Deus te oferece hoje. Até quando você vai negligenciar esse convite de amor? Dizendo, eu sou jovem demais para pensar nisso. Deixa eu me preocupar primeiro com a faculdade. Deixa eu me preocupar primeiro com o meu bem-estar. Deixa eu me divertir primeiro. Aí quando eu tiver mais velho um pouco, já não tiver outra coisa para fazer, aí eu penso nisso. Até quando? Até quando você vai negligenciar esse convite de salvação? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos que nele crê, no Senhor Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. É do agrado de Deus que todos os homens se cheguem à salvação. Não despreze esse convite, não endureça o seu coração, não feche os ouvidos para esse convite de amor, para esse convite de perdão, para esse convite de graça. Foi a única maneira que Deus teve, foi oferecendo o seu Filho para que a sua vontade fosse satisfeita, para que a sua justiça fosse satisfeita. Então ele julgou o seu Filho, o único capaz de suportar a ira dele por causa do pecado, o único capaz de suportar foi o seu santo Filho, o Senhor Jesus. E até quando você vai negligenciar esse pedido de salvação? Esse convite de amor, dizendo: venha, venha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ele disse, e eu vos aliviarei. Ele está fazendo esse convite hoje. Você já deve ter ouvido de um vizinho, da sua mãe, do seu pai. Alguém deve ter ido até você. Até quando? Eu não estou chamando para você vir para a igreja, não. Eu estou chamando para você ir a Cristo. A Cristo. Porque quando você for a Cristo, que é a primeira coisa que deve acontecer, e você for salvo, e receber a vida eterna, e receber o perdão dos seus pecados, depois disso, você vai ao Senhor Jesus e pergunta: Senhor, aonde tu queres que eu vá? Aonde tu queres que eu vá, aonde o seu nome é reconhecido? É assim que deve ser feito. Eu não estou falando para você ir à igreja mais próxima de você. Não. Eu não estou falando para você ir para a igreja que mais te agrade, que mais você se sinta bem. Não. Eu estou chamando para você vir a Cristo. Ele te chama. É um convite de amor. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas nós precisamos dele. Aqueles que crêem no Senhor Jesus já podem desfrutar desse amor de graça, dessa vida eterna e dessa comunhão. Não faça como uma história que eu ouvi, que é mais ou menos assim. 10 pessoas foram sequestradas. Estavam ali no poder do seu sequestrador, do seu torturador. Aí, um resgate, ou melhor, um preço foi oferecido pelos 10. Pelos 10. Um preço pelo resgate deles. Mas apenas 9 vieram. Porque o outro, ou a outra, disse que se apaixonou pelo sequestrador. Quer dizer, o resgate foi pago pelos 10, mas apenas 9 reconheceu isso.
reconheceu que esse resgate já foi pago, que o preço pelo pecado já foi pago, que Cristo pagou o alto preço. Isso não foi grátis para ele. Custou a sua vida, custou ele sofrer o duro juízo de Deus. Naquela 3 horas de trevas que ali houve, custou para ele, custou a vida do Filho de Deus. Mas ele ressuscitou, ele não está lá na cruz, ele ressuscitou. Quando ele deu aquele brado na cruz, está consumado, é um brado de vitória, é um brado de amor. Não é como muitos pensam, que foi fraquinho, que ele ficou todo fraquinho, que falou baixinho. Não, ele deu um brado de vitória. Está consumado, está pago, tetelestai. Ele pagou o preço. Agora, cabe a mim, estou usando eu como exemplo, mas eu já criei. Cabe a mim crer, reconhecer que esse preço foi pago. E você, reconhece isso? Reconhece-se como um pecador diante de Deus? Se você não se reconhece um pecador, acha que não precisa de um Salvador, acha que está tudo certo com você, então não tem salvação para você. Não tem salvação. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele disse isso quando ele vivia ali pregando o evangelho, acolhendo no meio ali das prostitutas, dos ladrões. Não era fazendo coisa errada, não. É porque ele veio para salvar. E os religiosos da época disseram: por que você vive aí, né? No meio dessas pessoas sujas, dessas pessoas chulas. Eles desprezavam. Jesus responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, se você reconhece que precisa de um Salvador, eis aí o Salvador, o Senhor Jesus. Ele é o seu Salvador. Ele é o Salvador. É a única forma, a única maneira, o único meio de irmos até Deus é o Senhor Jesus. Talvez você tenha ouvido falar, né, que todos os caminhos levam a Deus. E eu respondo, é verdade. Todos os outros caminhos que as religiões oferecem levam a Deus. Mas leva a Deus como um justo juiz que precisa condenar o pecado, porque ele é justo. Você não fica irritado muitas vezes quando vê injustiça? Quando vê alguém que cometeu um crime bárbaro, né? Um crime horrível, asqueroso, você não fica indignado com isso? Muito mais Deus, ele é totalmente justo. Então, se você chega a ter Deus achando que pode, pela sua própria justiça, porque é um bom marido, porque faz tudo certinho, porque não é como o ladrão, porque não é como a prostituta, porque não é como o seu vizinho, se você chega a ter Deus dessa maneira, saiba que você vai chegar a ter Deus com seus pecados. Com seus pecados devendo, você vai estar devendo a Deus. Não vai estar pago, você vai estar devendo para Ele. E essa dívida é eterna. É uma eternidade sem Ele. Então, para chegar a ter Deus limpo, com a dívida paga, é crendo que o Senhor Jesus pagou. Ele pagou essa dívida. Ele pagou o alto preço. Então, creia no Senhor Jesus. O único meio é crer no Senhor Jesus e você será salvo. Não negligencie esse convite. Não negligencie esse convite. Não é um convite imposto, obrigatório, que você tem que ser. Não é isso. É um convite de amor. Ele está te convidando. Creia nele. Creia nele.